Ana sentia o peso do silêncio como uma melodia inacabada, um constante eco da perda que a assombrava. Seu pai, um renomado compositor, havia partido de repente, deixando para trás não apenas um legado de notas e sinfonias, mas também um vazio imenso no coração da jovem musicista. A casa antiga da família, antes repleta da vibrante sonoridade de pianos e violinos, agora parecia um mausoléu de memórias, cada canto guardando a sombra de um acorde não tocado. No centro desse labirinto de luto, pairava o mistério do sótão, um espaço sempre trancado, um segredo que Ana carregava desde a infância, proibida de adentrar. Ela se lembrava vividamente dos dias em que as mãos grandes e gentis de seu pai a guiavam sobre as teclas do piano, ensinando-a os primeiros acordes. A música era a linguagem secreta deles, um laço inquebrável que transcendeu o tempo e o espaço. Em seus olhos infantis, ele era um gigante da harmonia, um mago que transformava silêncios em emoções. A cada nota que Ana tocava agora, uma lágrima silenciosa escorria, buscando uma conexão que parecia ter se perdido para sempre. Acreditava que talvez, nas composições inacabadas de seu pai, ou em alguma melodia esquecida, pudesse encontrar um consolo, uma última conversa musical com ele. Foi então, em uma das noites mais profundas de seu luto, que o som surgiu. Fraco, quase inaudível a princípio, mas persistente. Uma melodia assustadora, repetindo-se como um lamento, vindo diretamente do sótão. Noites de insônia se seguiram. A canção fantasmagórica se infiltrando em seus pensamentos, uma tortura musical que parecia zombeteira. Ana tentou falar com sua mãe sobre aquilo, a voz embargada pela curiosidade e pelo medo. Mas a reação da mãe foi um muro intransponível. Com um semblante pálido e os olhos mareados, ela recusava-se a falar sobre o sótão ou a música, mudando de assunto abruptamente, aumentando o mistério e a frustração de Ana. É imaginação sua, querida. Apenas o vento, dizia, mas a profundidade de sua voz e o desvio do olhar denunciavam a mentira. Ana sabia que não era o vento. Era algo mais, algo que a chamava, que a puxava para aquele espaço proibido. A interdição materna, antes um respeito, transformou-se em um desafio. A cada nota que flutuava das profundezas da casa, a determinação de Ana crescia. Ela precisava entender. Precisava desvendar aquele segredo que seu pai e sua mãe pareciam guardar com tanto afinco. A dor da perda, aliada àquela melodia fantasmagórica, impulsionava-a a quebrar as regras. Dias se passaram enquanto Ana, com a mente fervilhando de perguntas, vasculhava os pertences de seu pai. Caixas de partituras antigas, livros empoeirados, cartas amareladas. Ela procurava por qualquer pista, qualquer indício que pudesse levá-la ao sótão. A cada objeto que tocava, um resquício da presença paterna a envolvia, uma fragrância de papel antigo e essência de madeira. Sua busca era um ato de amor e desespero. Finalmente, escondida no fundo de uma pequena caixa de madeira que seu pai usava para guardar suas chaves de afinação, Ana encontrou-a. Uma chave antiga, enferrujada, com um design peculiar que ela nunca vira antes. Seus dedos envolveram o metal frio, e ela soube, com uma certeza arrepiante, que aquela era a chave para o sótão, a chave para o mistério, a chave para talvez, finalmente, reencontrar seu pai. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A chave, fria e pesada em sua mão, parecia vibrar com uma energia própria, um chamado silencioso para o desconhecido. Ana subiu os degraus rangentes que levavam ao sótão. Cada passo, um eco no silêncio opressor da casa. O coração batia descompassado, uma mistura de apreensão e uma curiosidade quase insuportável. A porta, antes um portal proibido, agora se abria sob o toque da chave enferrujada,
revelando um fenda de escuridão que cheirava a poeira, madeira antiga e segredos guardados. Com um empurrão hesitante, a porta rangeu, abrindo-se completamente para um espaço que parecia ter parado no tempo. A luz fraca que entrava por uma pequena janela empoeirada revelava um mundo esquecido. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas silenciosos, suas formas indistintas, evocando memórias distantes. Caixas empilhadas até o teto guardavam o que pareciam ser relíquias de uma vida passada, cada uma delas um volume não lido na história de sua família. O ar era denso, pesado com a ausência de vida e o peso do tempo. No centro daquele cenário empoeirado, sob um lençol maior e mais imponente, Ana discerniu a forma inconfundível de um piano. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquele era o coração do mistério, a fonte da melodia fantasmagórica que a atormentava. A melodia, antes fraca e distante, agora ressoava mais forte, quase tangível, parecendo emanar do próprio instrumento. Era uma canção triste, melancólica, mas de uma beleza hipnotizante, como um lamento que buscava ser ouvido. Com mãos trêmulas, Ana puxou o lençol, revelando um piano de cauda antigo, suas teclas amareladas e o verniz escurecido pelo tempo. Uma camada fina de poeira cobria a superfície, mas a majestade do instrumento ainda era evidente. Sobre o suporte de partituras, uma pilha de folhas desordenadas chamou sua atenção. Não eram as partituras que ela conhecia do trabalho de seu pai. Eram diferentes, escritas à mão, algumas incompletas, outras rabiscadas com anotações crípticas em sua caligrafia inconfundível. Símbolos estranhos, frases soltas, correções frenéticas. Pareciam fragmentos de um quebra-cabeça musical. Enquanto Ana examinava as partituras, a melodia do sótão parecia intensificar-se, como se o piano estivesse clamando por ela. As notas pareciam dançar em sua mente, misturando-se com as anotações do pai, criando uma cacofonia de significados ocultos. Naquela noite, e nas que se seguiram, os pesadelos voltaram com uma intensidade avassaladora. Fragmentos de seu pai, sorrindo e depois chorando, misturavam-se com a melodia do sótão, que agora soava como uma canção de ninar distorcida, um canto de sereia que a levava para as profundezas de um mar de culpa e tristeza. Visões rápidas e assustadoras, como filmes antigos passando em câmera lenta, mostravam o pai em momentos de angústia, o rosto contraído, as mãos sobre as teclas do piano do sótão. A mãe de Ana, percebendo as incursões noturnas da filha e a crescente palidez em seu rosto, confrontou-a com uma tristeza nos olhos que Ana nunca vira antes. Ana, por favor, pare. Deixe o sótão em paz. Não há nada lá para você. A voz da mãe era um sussurro de desespero, mas o olhar que a acompanhava era de um medo profundo, quase pavor. Ela proibiu Ana de voltar, as palavras carregadas de uma autoridade que Ana sentia como uma traição. Como sua mãe podia esconder algo tão vital, tão doloroso sobre o pai que ambas amavam? Ana sentiu uma onda de ressentimento. Havia um segredo, e sua mãe era a guardiã dele. A proibição só serviu para atiçar ainda mais a curiosidade de Ana. Ela precisava entender o que sua mãe estava escondendo, o que o sótão guardava. Na madrugada seguinte, enquanto a casa dormia, Ana voltou ao sótão. A melodia a chamava, e ela não podia mais resistir. Sentou-se ao piano empoeirado, os dedos pairando sobre as teclas, como se esperasse uma permissão. Ao abrir a tampa do piano, seus olhos se fixaram em algo que estava escondido, amarelado pelo tempo, entre as cordas. Uma carta, antiga, com a caligrafia inconfundível de seu pai, e endereçada a ela. O papel, frágil ao toque, parecia conter a chave final para o mistério, um segredo que estava prestes a ser revelado. Com as mãos trêmulas, Ana desdobrou a carta amarelada. A caligrafia do pai, que antes era uma fonte de conforto e admiração,
Agora, parecia carregar um peso diferente. As palavras dançaram diante de seus olhos, cada linha uma revelação que desmontava a imagem idealizada que ela tinha de seu pai. A melodia, aquela que ecoava das profundezas da casa e que ela tanto amava, não era dele. Era de um amigo, um colega de faculdade, um talento ofuscado. A carta detalhava a história de uma traição silenciosa, um ato de desespero e ambição na juventude, quando seu pai, sedento por reconhecimento, roubara a composição original daquele amigo. Ele havia apresentado a melodia como sua, colhendo fama e louros, enquanto o verdadeiro criador afundava na obscuridade sua obra-prima usurpada. A cada frase lida, uma onda de choque percorria Ana. A confusão inicial deu lugar a uma raiva crescente, e então a uma desilusão profunda. O homem que ela idolatrava, o gênio musical, o pai amoroso, tinha um lado que ela desconhecia, um lado sombrio e egoísta. A melodia do sótão, que antes era um convite ao mistério, agora soava como um lamento, uma acusação fantasmagórica que parecia ecoar a dor do amigo traído. Não era mais uma canção de ninar distorcida, mas um grito de angústia, um coro de culpa que se intensificava a cada batida do seu próprio coração. Ana não conseguiu guardar aquele segredo. Com a carta amassada na mão, desceu as escadas do sótão, seus passos pesados ecoando no silêncio da madrugada. Encontrou sua mãe na cozinha, sentada à mesa, o olhar perdido no vazio. A mãe, ao ver a carta, empalideceu ainda mais, como se soubesse exatamente o que Ana havia descoberto. "Mãe, por que você nunca me contou?" A voz de Ana era um fio de mágoa e descrença. "Por que você escondeu isso de mim, do pai?" A mãe de Ana, com um suspiro que parecia carregar o peso de anos de silêncio, finalmente cedeu. As palavras saíram lentas, dolorosas, como se cada uma delas rasgasse uma ferida antiga. Ela confessou a história, confirmando cada detalhe da carta. Explicou o peso da culpa que o pai carregava, um fardo que o consumia lentamente, transformando o sucesso em uma prisão dourada. O silêncio da mãe não era por maldade, mas por uma tentativa desesperada de proteger a imagem do marido e, por extensão, a paz da família. Ela descreveu as noites sem sono do pai, a melodia ressoando em sua própria mente, um lembrete constante de seu pecado. Ele tentou, explicou a mãe, nos últimos anos de sua vida, encontrar o amigo. Buscou por ele em todas as cidades onde viveram, enviou cartas, fez perguntas, mas o amigo, ferido e desiludido, havia desaparecido, engolido pelo anonimato. A redenção era um fardo que seu pai não conseguiu carregar sozinho, e a morte o alcançou antes que pudesse encontrar o perdão. A revelação foi um turbilhão de emoções para Ana. A raiva se misturava à compreensão, a desilusão, à compaixão. Seu pai não era o vilão que ela imaginara nos momentos de fúria, mas um homem atormentado por seus erros, um artista que pagou um preço alto pela ambição. A melodia do sótão, agora, não era apenas uma acusação, mas um eco da sua própria tentativa de redenção. Um pedido de socorro que nunca foi ouvido. Enquanto Ana tentava processar toda aquela verdade, a mãe, com os olhos mareados, levantou-se e foi até uma estante antiga na sala. De uma gaveta escondida, ela tirou um objeto empoeirado e o entregou a Ana. Era um diário, encadernado em couro gasto, a caligrafia do pai novamente preenchendo as páginas. "Ele deixou isso para você, caso um dia você descobrisse", disse a mãe, a voz embargada. Ana abriu o diário, e na última página, uma anotação, quase ilegível, sobre um endereço distante, um nome de cidade, e uma esperança quase apagada. Era a última pista do pai, a última tentativa de encontrar o amigo, e agora, a única chance de Ana de encontrar a redenção que ele tanto buscou. Ana sentiu o peso do diário em suas mãos, não apenas o peso físico do objeto,
mas o peso de uma responsabilidade recém-descoberta. A imagem de seu pai, antes tão cristalina e perfeita, havia se estilhaçado, mas dos fragmentos emergia uma figura mais complexa, mais humana e, paradoxalmente, mais digna de sua empatia. Ele não era um monstro, mas um homem falho, atormentado por um erro que o perseguiu até o fim. A redenção, que ele buscou incansavelmente, tornou-se agora a missão de Ana. Ela compreendeu que a única forma de honrar a memória de seu pai e encontrar a paz que ele nunca alcançou era completar aquela busca. Com o endereço em mente, um nome de cidade distante e uma esperança quase apagada, Ana preparou-se para a jornada. A mãe, vendo a determinação nos olhos da filha, não tentou impedi-la. Em vez disso, deu-lhe um abraço apertado, um gesto silencioso de apoio e compreensão. A partida de Ana não foi uma fuga, mas uma peregrinação. Ela não levava muita coisa, apenas o diário do pai, algumas partituras e a melodia do sótão ressoando em sua alma. Cada quilômetro percorrido era um passo para longe da desilusão e um passo em direção a um propósito maior. A jornada de Ana foi pontuada por momentos de dúvida e introspecção. O cenário mudava de paisagens urbanas para estradas sinuosas e campos abertos, mas a paisagem de sua mente permanecia em constante turbilhão. Ela questionava a moralidade do perdão, a complexidade das relações humanas e a própria natureza da justiça. Era justo que ela, a filha, tivesse que carregar o fardo dos erros do pai? Era certo buscar o perdão para alguém que talvez não quisesse perdoar? Essas perguntas ecoavam em sua mente como um ostinato sombrio, mas a melodia do sótão, agora um hino de esperança, a impulsionava. Ela precisava superar sua própria dor e desilusão para buscar a justiça para outra pessoa, para dar voz à redenção silenciosa de seu pai. Finalmente, após dias de viagem, Ana chegou à pequena cidade indicada no diário. O endereço a levou a uma casa modesta, um pouco afastada, com um jardim negligenciado e uma aura de isolamento. Ao bater na porta, o coração de Ana batia descompassado. Um homem idoso, com cabelos brancos despenteados e olhos que carregavam a marca de anos de amargura, abriu-a. Era ele. O amigo traído. Aquele que, por causa de seu pai, havia sido lançado à obscuridade. Ana sentiu um nó na garganta. A figura à sua frente era a personificação da mágoa que seu pai havia causado. Ela tentou explicar, as palavras tropeçando umas nas outras. Falou sobre a carta, sobre o diário, sobre o arrependimento profundo de seu pai, sobre a busca incessante por redenção. Mas o homem, cujo nome era Elias, ouvia com uma expressão impassível, os olhos fixos nela, mas a mente parecendo estar em algum lugar distante, revivendo as feridas antigas. Seu pai? Elias finalmente falou, a voz rouca e carregada de desprezo. Seu pai me roubou tudo. Ele roubou minha música, meu futuro, minha paixão. Você acha que algumas palavras em um diário podem apagar décadas de dor? A barreira de anos de ressentimento era palpável, uma muralha intransponível que Ana sentia que jamais conseguiria derrubar. Ele se recusava a perdoar, a dor ainda muito viva, muito crua. As tentativas de Ana de explicar as intenções do pai pareciam insignificantes diante da grandiosidade da traição. Ana sentiu um desespero crescente, mas não desistiu. Ela sabia que a melodia do sótão era o elo, a ponte que poderia uni-los. A melodia, ela disse, a voz quase um sussurro. Aquela que meu pai roubou. Ela me assombrava. E agora eu sei por quê. Elias a olhou com uma surpresa momentânea, um lampejo de interesse em seus olhos antes que a amargura voltasse. A melodia? Ele repetiu, quase zombando. Você acha que sabe sobre a melodia? Seu pai só pegou metade dela. A parte vazia, a parte sem alma. A melodia original tem uma segunda parte, uma que só eu conheço. Um segredo inesperado,
Uma revelação que acendeu uma nova chama de esperança no coração de Ana. Ana e Elias estavam agora no sótão da antiga casa de Ana, um espaço que outrora fora um santuário de mistérios, e agora era palco de uma tensão quase insuportável. O ar estava pesado, carregado não apenas com o cheiro de mofo e poeira, mas com décadas de ressentimento e culpa não resolvida. O piano antigo, coberto por um lençol que Ana havia retirado, parecia observá-los, um juiz silencioso de um drama familiar que se desenrolava. Elias, com o rosto marcado pela vida e pela dor, mantinha uma postura rígida, seus olhos fixos nas teclas amareladas do instrumento. Ana, por sua vez, sentia o coração acelerar, uma mistura de apreensão e uma esperança quase desesperadora. Ela sabia que este era o momento decisivo, o clímax da sua busca. A melodia que a havia guiado até ali agora pedia por sua conclusão. Elias, Ana começou, a voz suave, mas firme. Por favor, toque. Toque a segunda parte da melodia, não pelo meu pai, mas por você, para que essa música que tanto sofrimento causou possa finalmente encontrar sua paz. Seus olhos imploravam, refletindo a sinceridade de suas intenções. Elias hesitou. Era visível a luta interna em seu rosto, a batalha entre o orgulho ferido e a curiosidade que a proposta de Ana despertava. Ele lançou um olhar para o piano, depois para Ana, e um suspiro escapou de seus lábios. Lentamente, como se cada movimento fosse um esforço monumental, Elias se sentou ao banco do piano. Seus dedos, antes rígidos e hesitantes, pousaram sobre as teclas. Um silêncio profundo preencheu o sótão, apenas quebrado pelo som da respiração contida de Ana. Então, um acorde, suave e melancólico, ecoou. Era a melodia familiar, mas Elias tocou-a com uma profundidade e uma dor que Ana nunca havia percebido antes. Era a melodia sem sua alma, como ele havia descrito. Elias continuou, e Ana ouviu atentamente. Cada nota, um tijolo na parede de ressentimento que ele construíra ao longo dos anos. E então, algo aconteceu. Após a parte conhecida, Elias fez uma pausa e seus dedos, como se guiados por uma força invisível, começaram a tecer novas notas. Uma extensão, uma segunda parte que Ana jamais ouvira. Era como se uma janela tivesse se aberto no sótão, inundando o espaço com uma luz suave e inesperada. A melodia, antes um lamento solitário, começou a se transformar. Ana, impulsionada por uma emoção avassaladora, não conseguiu se conter. Seus dedos encontraram as teclas ao lado de Elias, e ela começou a tocar a parte que seu pai havia roubado, a parte que ela havia estudado e compreendido tão profundamente. No início, as duas partes pareciam colidir, uma dissonância que refletia o passado conturbado. Mas, gradualmente, com cada nota que tocavam juntos, uma harmonia perfeita começou a emergir. Era como se as almas de seu pai e de Elias estivessem finalmente se encontrando, não em conflito, mas em uma dança musical de perdão e compreensão. A música preencheu a casa, transbordando do sótão, dissipando as sombras do passado que por tanto tempo haviam assombrado Ana e sua família. As notas flutuavam no ar, carregadas de uma emoção pura, uma catarse que libertava não apenas Elias e Ana, mas também o espírito do pai de Ana. Lágrimas escorriam pelo rosto de Elias, não lágrimas de amargura, mas de uma profunda libertação. A melodia completa, finalmente ouvida após décadas, era um bálsamo para sua alma ferida. Ana sentiu uma presença no sótão, não mais a sombra de culpa que a atormentara, mas um calor reconfortante, um espírito redimido. Era seu pai, finalmente em paz. A melodia do sótão, antes um eco de perda e traição, havia se transformado em um hino de reconciliação. Quando a última nota se desvaneceu, um silêncio diferente preencheu o ar, não mais pesado, mas leve e cheio de possibilidades. Elias olhou para Ana
E pela primeira vez, um sorriso genuíno apareceu em seu rosto envelhecido. Seu pai, ele disse, a voz embargada pela emoção. Ele deixou uma última mensagem secreta na partitura completa. Algo que só agora, com a melodia inteira, podemos decifrar. A revelação de Elias ecoou no sótão, preenchendo o silêncio com uma nova camada de mistério e esperança. Ana e Elias se debruçaram sobre as partituras, os olhos fixos nos símbolos musicais que outrora pareciam crípticos, mas agora guardavam a chave para a redenção final. Com as mãos trêmulas, Elias apontou para uma série de pequenas anotações marginais, quase invisíveis à primeira vista, intercaladas entre as notas da segunda parte da melodia. Eram palavras, não notas, um código escondido na própria estrutura da composição. Juntos, eles começaram a decifrar a mensagem secreta de seu pai. Cada palavra revelada parecia tirar um peso dos ombros de Ana, um véu de anos de culpa e mal-entendidos. Era um pedido de perdão, sincero e profundo, endereçado a Elias. Mas era mais do que isso. Era um desejo, uma visão de que a música, que um dia havia sido um instrumento de separação e dor, pudesse se transformar em um elo, unindo pessoas, transcendendo o passado e construindo pontes para o futuro. O pai de Ana não queria apenas ser perdoado. Ele desejava que sua melodia, agora completa, fosse um legado de união e inspiração. A resolução satisfatória se desenhava diante deles. Ana sentiu uma clareza que nunca havia experimentado. A dor do luto, a desilusão com a imagem idealizada de seu pai. Tudo começou a se dissipar, substituído por um propósito renovado. Ela não seria mais a musicista atormentada pelo passado, mas sim a guardiã de uma melodia que carregava uma promessa. Elias, Ana disse, a voz embargada pela emoção, mas firme em sua convicção. Vamos honrar o desejo dele. Vamos continuar a história desta melodia. Um sorriso suave, quase imperceptível, apareceu nos lábios de Elias. Ele, que por décadas carregara o fardo da traição e do ressentimento, agora via uma oportunidade de transformar sua dor em algo belo e significativo. A partir daquele dia, o sótão não foi mais um lugar de mistério e sombras, mas um santuário de criação. Ana e Elias começaram a colaborar, sentando-se lado a lado no banco do piano antigo. As partituras do pai de Ana, antes um lembrete agridoce de um passado conturbado, tornaram-se o ponto de partida para novas composições. Eles exploravam a melodia original, desdobrando-a, tecendo novas harmonias e ritmos. Cada nota um passo em direção a um futuro compartilhado. Ana descobriu sua própria voz como musicista, não mais na sombra da genialidade de seu pai, mas em uma fusão única de sua sensibilidade com a sabedoria musical de Elias. Ela não estava mais assombrada pelo passado, ela estava inspirada por ele. A música que eles criavam juntos era uma tapeçaria rica, entrelaçando a melodia do sótão com suas próprias experiências e esperanças. Era uma música que falava de perdão, de cura, de superação e da beleza da colaboração. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. A casa antiga, antes envolta em uma aura de luto silencioso, agora ressoava com a alegria da criação musical. A mãe de Ana, ao ouvir os sons que emanavam do sótão, sentia uma paz que há muito tempo não experimentava. Ela via a filha florescer, não apenas como musicista, mas como uma mulher que havia encontrado seu caminho e seu propósito. Em um crepúsculo dourado, Ana estava novamente sentada ao piano no sótão. Elias estava ao seu lado, seus olhos brilhando com uma satisfação tranquila. Ela tocou a melodia do sótão, agora não mais um lamento, mas um hino vibrante, cheio de esperança e propósito. Cada nota era um testemunho da jornada que haviam percorrido, da culpa à redenção, da traição ao perdão.
A música fluía de seus dedos com uma paixão renovada, um brilho nos olhos que refletia a luz interior que havia encontrado. A melodia do sótão, antes um eco de perda e segredos guardados, havia se transformado em um legado vivo. Não era apenas a música de seu pai e Elias, mas a música de Ana também. Era uma canção que seria passada de geração em geração, não como um conto de tristeza, mas como uma história de como a música pode curar, unir e, finalmente, redimir. A casa não era mais um lugar de luto, mas um santuário de música, perdão e amor, onde o passado e o futuro se encontravam em perfeita harmonia.